Ah, mas quem poderia imaginar que colocando um governo de esquerda no comando do Brasil teria escândalos de corrupção e eles iriam fingir que nada aconteceu. O governo do Lula que está desesperado, tentando fingir que nada aconteceu. Eles que chegaram a anular aquele leilão do arroz que foi organizado pelo governo do Lula. E isso só aconteceu após grandes suspeitas de corrupção e irregularidades no leilão. A coisa ficou tão escancarada que até o mesmo secretário da Agricultura do governo deixou a sua pasta. Esse governo que recebeu questionamentos de jornalistas e o ministro do governo teve a audácia de dizer que não interessa. Ganharam enquanto não tem capacidade. Não é 100%, entendeu? Assim, é empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é mesmo não interessa. Não interessa. E depois de tanta sujeira que foi colocada por esse governo embaixo dos panos, que agora nem espaço tem mais e a coisa tá começando a transbordar. O Lulu que há pouco tempo atrás foi lá no Rio Grande do Sul fazer algumas fotinhas tentando fingir que se importa com o povo gaúcho. Todo mundo percebeu o que ele realmente foi fazer lá, mas agora ele escancarou de vez as suas verdadeiras intenções. Acredite, esse governo foi até os seus amiguinhos, o Supremo, com um pedido para não anistiar a dívida do Rio Grande do Sul após o desastre. Lula que pediu diretamente para o ministro Luiz Fux para que ele rejeite o pedido da UAB lá do Rio Grande do Sul para extinguir a dívida do estado. O Rio Grande do Sul é importante na hora de pagar os impostos e tirar algumas fotinhas na tragédia, mas quando é pedido alguma coisa para ajudar o estado, aí não pode, aí é contra as regras. Aí você me quebra. A coisa tá tão complicada que até mesmo o Haddad, ministro da economia desse governo de esquerda, o fantoche do Lulu, está indo contra o seu próprio chefe. Haddad está sem saída, tanto que teve que tomar uma medida completamente desesperada, que é ir contra as intenções do seu próprio chefe. Haddad que, pasmem, teve que admitir que o Lula precisa cortar gastos, e que a atual situação econômica do Brasil não vai nada bem. Vale lembrar que o dólar fechou em alta nessa última semana, chegando a quase R$ 5,40. Isso sem falar que a percepção de risco em relação à questão fiscal no Brasil aumentou ainda mais, levando ao próprio Fernando Haddad, ministro da Economia, conversar com o Lulu, enviando sugestões de medidas para desindexar gastos do governo e cortar muita coisa do orçamento. O risco aumentou e os arrependidos também. Rubens Ometo, ele é CEO da empresa Cosan, é um daqueles bilionários que doou dinheiro para a campanha do Lula durante a campanha em 2022. Ele que fez uma doação de mais de R$1 milhão para o PT durante a campanha eleitoral em 2022. Pois é, mas todo esse apoio, esse amor feito com doações parece que não existe mais, já que agora esse mesmo bilionário fez duras críticas ao governo do presidente que ele elegeu. O bilionário que agora parece completamente arrependido de ter feito apoio a esse governo, tanto que parece que agora quem está perdendo dinheiro é ele mesmo, e criticou duramente a busca de arrecadações do governo do Lulu, o que segundo o próprio bilionário, o governo está tomando dinheiro pelas beiradas do povo. E não só isso, desrespeitando completamente a legislação brasileira para aumentar a arrecadação de impostos. Quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Este arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública, que aliás é o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. E o que está acontecendo é exatamente o que eu imaginei que iria acontecer. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria-Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão
Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder. E quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer às leis? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. O Executivo faz embargos auriculares no Poder Judiciário, falando, olha, se não decidir assim, o país está quebrado. E o Judiciário, às vezes, se deixa influenciar por isso e começa a autuar em cima das empresas. Daí, o Judiciário invade a área do Legislativo, que reage contra os dois. Fica um se metendo na área de outro. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado que nunca diminui de tamanho, só cresce. Quando se fala dos problemas dos juros altos, todo mundo fala dos problemas internacionais, dos juros nos Estados Unidos, que realmente atrapalham. Mas tem uma questão importante, que pouca gente fala, que é a nossa insegurança jurídica, que também encarece o dinheiro no Brasil. O custo de todas essas incertezas está ali na taxa de juros. Se o governo organizasse tudo isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos, e aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver, e como vimos, aliás, no governo Lula I. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Mas não é campanha eleitoral, então o Lulu está completamente nem aí pra você, ô bilionário. Muitas críticas, greves e protestos contra esse governo, e até mesmo da esquerda que elegeu esse governo. Mas como se o Lulu se importasse, ele que vai fazer uma viagem para a Europa, e irá se reunir inclusive com o Papa Francisco. Um dos assuntos que irá ser abordado com o Papa é discutir sobre a fome e a taxação dos super ricos, incluindo aquele bilionário que doou para a campanha do Lula.